Olá, pessoal, muito bem-vindos ao canal dos Afetos e Saúde Mental. Lembrando a todos que estamos na série dos quatro gigantes da alma, que são o medo, a raiva, o ódio, o amor e o dever. Então, o medo é o primeiro dos grandes gigantes da alma, seguido e acompanhado da raiva, o medo da vida é a raiva da vida, o medo da morte é a raiva da morte, o medo do amor e a raiva de não ser amado, ou o medo de não ser amado, medo e raiva caminham lado a lado. E o dever, as obrigações, as tarefas e, claro, o medo de ser explorado, a raiva de ser explorado, a raiva de ser, digamos assim, desvalorizado e desqualificado no seu fazer. Então, esses são os quatro gigantes da alma na visão do Mira Lopes, que estamos abordando nessa série. Muito bem. Agora, como é que o medo se apresenta no dia a dia da nossa vida e inclusive em tempos de pandemia? Ora, ele aparece de várias formas. Uma delas é a clássica prudência, o cuidado, evitar, não é? É um senso de realidade que nos faz evitar certos perigos. Ao lado disso, há um medo desmesurado, exagerado, não é? Que o senso comum chama de covardia e que nós aqui vamos chamar de ansiedade, fobia, pânico e, finalmente, o terror. O terror diante de situações que estão muito além da capacidade psíquica de encontrar uma saída e um enfrentamento. Muito bem. Como é que esses medos aparecem no dia a dia, incluindo agora esse período de pandemia aguda, diga-se, porque, na verdade, várias pandemias estão presentes na cultura, desde essa que está na pauta agora, que é o racismo, é uma pandemia, é um problema geral que acomete várias sociedades à medida em que o diferente é tratado como foco de medo e de raiva, e muitas vezes ele acaba por ser atingido por esse medo disfarçado de raiva ou de desconsideração por aquele que ameaça a suposta tranquilidade daquele que se supõe superior ao outro. Essa é a mentalidade racista por excelência, essa presunção de superioridade, essa vaidade desmedida diante do outro que muitas vezes só oculta uma grande insegurança. Então, muito bem, o medo, fundamentalmente, ele aparece disfarçado e ocultado por um aspecto que o senso comum chama de timidez. A timidez é, na verdade, um medo de ser mal avaliado, de ser pouco considerado, pouco amado, não é? E também, eventualmente, atacado pelo outro, desconsiderado pelo outro. Então, a timidez, na verdade, não é insuficiência de autoestima ou insegurança, é muito mais do que isso. É a presunção de uma vaidade, de um orgulho e de uma autossuficiência que pode ser desmentida ou atacada pelos outros, principalmente pelos estranhos, não é? Por aqueles que não privam da nossa convivência habitual. Por isso que, em geral, a timidez aparece sob a forma de fobia social ou dificuldade de convivência fora do ambiente familiar. Muito bem. Então, a timidez, ela engana muito a questão do medo de não ser devidamente valorado e respeitado pelos desconhecidos e pelos estranhos. Muito bem, ao lado do medo aparece o escrúpulo, aquela pessoa cheia de moral, cheia de regras, a pessoa que quer tudo perfeito e que critica os outros quando os outros fazem as coisas de um jeito diferente dela. Então, isso que muitas vezes se chama de obsessivo, na verdade, é uma manifestação de medo e ansiedade
diante da imperfeição, diante da incompletude. É como se a pessoa tivesse medo da vida, porque a vida é um caminho para a morte. Tivesse medo de amar, porque ela pode não ser amada. Medo do trabalho, porque ela pode não ter o êxito que ela se acha merecedora de encontrar no trabalho. Então, essas manifestações de medo, elas escondem, claro que, uma raiva e uma agressividade diante da incompreensão ou diante da possibilidade de não serem percebidos na grandeza que estas pessoas atribuem a si próprios e essa certeza que elas pensam ter sobre a vida e sobre o outro. Ou seja, é sempre uma perspectiva de querer aprisionar o outro pela sua regra, pela sua moral, pela sua ética, pelo seu discurso, não é? Pelo seu ódio, para não serem aprisionados pelo outro. Então, o medo obsessivo é o medo de ser aprisionado pelo outro e o tempo todo ele remete a sua agressividade, não é? O seu desejo para que o outro seja dependente dele. Na verdade, ele não consegue estabelecer uma relação de liberdade porque ele tem muito medo de que a liberdade do outro ameace a sua arrogância, a sua prepotência ou o seu desejo de controle sobre a vida, o seu desejo de que as coisas permaneçam sempre iguais. Então, lá no fundo, lá longe, o que acomete o obsessivo, a pessoa cheia de escrúpulos, cheia de regras, é a ideia da prudência, a ideia que se tivermos cuidado, nenhum mal nos acontecerá, inclusive a morte. Ora, sabemos que isso é impossível, não é? Que a morte está aí e a morte não é castigo. É importante colocar isso. A morte não é uma punição e não é um castigo. A morte é o companheiro da vida, é a morte é a emoção que nos sinaliza a presença da vida e o amor à vida. Por outro lado, um outro disfarce muito comum é a pessoa desencantada, desiludida ou nihilista, aquele que não acredita em nada. Para alguns é chamado de pessimista, aquele que perdeu as ilusões, aquele que perdeu a capacidade de reencantar-se diante das ocorrências do cotidiano. É a pessoa centrada só nos aspectos negativos e destrutivos da vida. Na verdade, é uma pessoa que está contaminada pelo vírus do medo e não consegue mais desejar algo que a ameaça. Muito bem, então esses desiludidos ou desencantados, que também são chamados de deprimidos, não é? Ou apáticos, na verdade, eles deixam de considerar as novas perspectivas que a vida ainda traz, ou seja, eles estão congelados em algo do passado, não é? Diferente do ansioso que está preso em alguma segurança futura. Então, claro que há aqui um medo, não é? Uma raiva muito grande, não é? Em relação àquilo que o mundo deixou de prover ou aquilo que o mundo não é. Não é? Alguma coisa idealizada se rompeu e não há possibilidade de um novo reencantamento. Muito bem. Então, essas várias apresentações do medo, não é? Que tem a ver com modéstia, prudência, preocupação, escrúpulo, pessimismo, não é? Desencanto e o tédio. Numa época como esta que vivemos de pandemia, muitas pessoas se dizem entediadas, aborrecidas. E por quê? Porque um momento como esse, ele favorece o encontro de você com você mesmo. Quer dizer, talvez esse seja o maior dos medos humanos, o encontro consigo mesmo, o encontro com aquilo que ainda não se conhece, o encontro com aquilo que te remete a alguma verdade, não é?
E é exatamente por isso que o estar aborrecido, o estar entediado, é o medo da verdade sobre si mesmo e a possibilidade de descobrir algo dentro de si mesmo e ficar, claro, muito assustado com aquilo que possa encontrar, que é o estranho dentro de si mesmo, né? É o próprio combate à condição humana, que é uma condição de medo, é uma condição de raiva, é uma condição de amor e é uma condição de dever, ou seja, o dever que eu falo aqui no sentido do laço social, de que você tem que responsabilidade para com o outro e para com o ambiente onde você vive. Você não está liberto dessa experiência de contribuir e colaborar para o bem comum. Ou seja, a verdade é o grande aliado da nossa saúde mental. Se o afeto toca a vida, o grande afeto que melhora a qualidade de vida e o bem-estar é a aproximação com a verdade, que é desejada e que é temida, porque a verdade pode trazer inconvenientes, digamos assim, para as mentiras do cotidiano. Então, para finalizar, a mentira é outra roupagem, é outro disfarce do medo. A mentira no sentido de você criar desculpas, justificativas, racionalizações, o que é muito diferente de razão. A razão amplia a condição humana da mesma forma que os estados de afeto, ou seja, a razão, o pensamento podem orientar a nossa ação no mundo. Agora, a racionalização é o empobrecimento da razão, é o empobrecimento do pensamento, é a tentativa de justificar o medo diante da vida e dos acontecimentos que nos trazem risco e que, portanto, pedem a nossa condição de enfrentamento. Então, uma boa semana, boa continuação. Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever neste modesto canal que conta com valorosos participantes. Gente, um grande abraço. Coloquem os seus comentários, perguntas, sugestões de temas e vamos continuar a enfrentar os nossos medos, vamos enfrentar a nossa raiva com amor, não é? Recobrindo com amor e com cuidados em relação ao bem-estar de todos que habitam o ambiente da vida. Um grande abraço a todos.